Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez e para agora entrar com as nossas aulas de fisiologia. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos por aqui e vamos juntos aprender todos os detalhes necessários para o nosso certame sobre fisiologia. Dentro desse bloco, a gente vai fazer algumas divisões do tipo sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório e dessa forma nós vamos conseguir observar e estudar todos os sistemas que compõem o nosso organismo. Nessa aula de agora, nessa aula de hoje, a gente vai começar com o sistema digestório. Então, antes de mais nada, vamos direto para o nosso slide, ok? A gente tem aqui a nossa tela introdutória, falando aí sistema digestório. E uma primeira imagem mostrando exatamente uma grande prévia do que a gente vai ver ao longo dessa aula. Primeiro, quero que você entenda aqui esse esquema da seguinte forma. Temos um animal desenhado, um animal mostrado nesse slide, e aqui esse animal ele faz a digestão mecânica assim que ele começa a se alimentar daquele seu alimento. O alimento, quando ele é triturado, quando ele é quebrado pela boca desse animal, esse alimento ele fica em partes menores, que a gente está vendo ali como pedaços de alimento, e a gente inclusive chama isso de bolo alimentar. Vamos falar mais detalhes daqui a pouquinho. Logo depois que acontece essa digestão mecânica, deverá acontecer a digestão química dentro dos órgãos digestórios desse animal. Essa digestão química ela vai acontecer graças à presença de enzimas que acelerarão esse processo. Então, eu vou escrever aqui em cima que nós também deveremos estudar sobre as enzimas. Aí, o alimento ele vai ser transformado em moléculas pequenas, ou micromoléculas. E só depois é que essas micromoléculas elas serão absorvidas pelo corpo do animal, fazendo com que estejam disponibilizadas para as células desse indivíduo. E, por final, aquilo que não é absorvido será eliminado no passo que a gente chama aqui de número 4. Então, volta aqui para mim rapidinho. É só uma pequena prévia de como funciona o sistema digestório por inteiro. O que eu quero que você saiba nesse momento é o seguinte. Dependendo de qual macromolécula você se alimenta, você vai ter uma micromolécula diferente sendo formada. Se você se alimenta de carboidrato, a gente espera que esse carboidrato seja quebrado e seja transformado em monossacarídeo. Se você se alimenta de lipídio, a gente espera que esse alimento seja quebrado e se transforme em ácido graxo e também glicerol, porque são essas as moléculas que formam os lipídios. Se você se alimenta de proteína, a gente espera que seja quebrado essa proteína e seja formado dentro do seu tubo digestório aminoácidos. Assim como, se você se alimenta de DNA e RNA, a gente espera que seja formado nucleotídeos. Ou seja, cada macromolécula que eu acabei de citar, ao ser quebrada, ela vai gerar uma micromolécula diferente. Essa micromolécula, ela vai ser absorvida, terá de ser absorvida e só depois é que ela vai fazer parte do seu metabolismo. Dependendo de qual macromolécula você ingeriu, você vai ter ou uma certa disponibilização de energia ou uma certa disponibilização de matéria-prima para construir as suas moléculas. Proteína é um exemplo disso. Quando você come proteína, você quebra ali aminoácidos e você absorve os aminoácidos, esses aminoácidos vão ser utilizados para que você construa as suas proteínas, para que o seu músculo seja construído, para que as suas enzimas sejam construídas e assim sucessivamente todas as estruturas que são feitas de proteína. E aí, como você viu no slide, a gente chamou a parte final desse processo, aquela parte onde é formado o bolo fecal, de eliminação. E é muito interessante já falar isso para vocês, porque a gente costuma confundir dois nomes, excreção e eliminação. Excreção a gente vai ver depois em outro sistema, que é o sistema excretor. Então, assim, num português bem claro, ir ao banheiro fazer o número 1, a gente chama biologicamente de excretar. Ir ao banheiro fazer o número 2, a gente chama biologicamente de eliminação. Beleza? Então vamos voltar para o slide, que a gente tem mais informação para a gente ver logo aqui, a anatomia do sistema digestório. Eu preciso que você conheça quais são os principais órgãos e até a posição anatômica desses órgãos, porque eventualmente isso pode ser cobrado na sua prova, beleza? Eu vou botar aqui, que a primeira região onde acontece a digestão é na boca, por isso que eu circulei ali para você.
E a gente tem ela trabalhando bastante em relação à digestão, tanto química quanto mecânica. Já já a gente fala mais sobre isso. Depois, o esôfago é uma outra região muito importante, que é esse tubo que desce ao longo do seu pescoço, passando pelo seu tórax, até chegar ao seu abdômen, onde a gente encontra o estômago. O estômago, ele continua o caminho do alimento e ele vai chegar, ou ele vai se conectar com o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Ainda existem outras duas partes, que são essas aqui de baixo, olha, jejuno e ilho, que atualmente, em alguns concursos, é escrito tudo junto, dessa forma assim, ó, jejuno, ilho. E essa parte amarela, que eu vou puxar uma grande seta aqui, ó, tá vendo? Só para você ver essa parte do intestino delgado que fica bem no meio da sua barriga, tranquilo? Bom, e depois o intestino delgado, nesse ponto que eu estou marcando aqui de vermelho, ó, tô até circulando novamente, ele se encontra com o intestino grosso. O intestino grosso, ele pode ser dividido em três partes. O cólon que sobe, essa seta vermelha mostra por onde o bolo fecal vai ser formado, chama-se cólon ascendente. Esse outro que é transversal ao intestino, chamado de cólon transverso, e aqui o cólon descendente, a parte final dele. Depois tem o sigmoide, que é essa região que forma tipo um Szinho aqui, ó. E aí a gente chega no canal anal e no final o ânus propriamente dito, por onde o alimento sai. Tudo bem? Então você viu aí, pode voltar aqui para mim, as principais partes do tubo digestório como um todo. A gente vai falar de cada uma e o que acontece em relação à digestão química de cada uma também. Aguarda aí que já já eu falo. Só que eu não posso passar desse slide sem te mostrar quais são as glândulas anexas, quais são as regiões do nosso organismo que são responsáveis por ajudar o nosso tubo digestório a fazer o processo de digestão. Vou marcar de outra cor aqui pra gente. Vamos lá no slide? Olha só, deixa eu pegar aqui uma corzinha azul. Seguinte, o fígado é uma região muito importante, é um órgão muito importante. Esse órgão, ele tem, entre outras funções, a nobre função de impedir que determinadas substâncias tóxicas entrem no seu organismo. Outra importante região também, órgão, é o pâncreas, que está aqui, ó, está sendo marcado aqui do seu lado direito, tá vendo? Achou? Então, ok, deixa eu marcar ele de novo aqui. O pâncreas, que também ajudará produzindo hormônios e alguns sucos super importantes que vão ajudar o nosso organismo. Outra região também importante, outro órgão pequeno, mas muito importante, é a vesícula biliar, que está logo ali embaixo do fígado, essa verdinha que você está vendo aí na sua esquerda. Ok? E, claro, as glândulas salivares, que são aquelas que ficam lá na boca, produzindo saliva, nos ajudando a nos alimentar, beleza? Então, volta aqui para mim, para eu comentar com vocês sobre isso. O fígado, ele é um órgão muito grande, ele é um órgão que tem muitas capacidades próprias, como, por exemplo, de regeneração. A gente já ouviu muito falar sobre isso. Ah, vou tirar um pedaço do meu fígado, ou então eu bebi tanto que eu acabei com um pedaço do meu fígado, mas não tem problema que ele regenera. Enfim, né, brincadeiras à parte, na verdade o fígado ele tem um certo poder de regeneração. Ele também não é, sei lá, Wolverine, que você corta um pedaço e ele nasce outro assim do nada. Também não é assim. O que acontece no fígado é que ele tem umas células muito específicas, que são os hepatócitos, que têm a capacidade de fazer detoxificação ou desintoxicação. Quando você come algo intoxicado, quando você come algo que tem alguma substância que é danosa para você, essa substância ela vai ser absorvida no seu intestino e ela vai passar primeiro no fígado antes de continuar dentro do seu sangue, indo para o coração, depois pulmão, depois coração, depois cabeça e etc. Então o fígado ele acaba sendo uma grande alfândega do corpo. Eu gosto de pensar assim, entrou no corpo, tem que passar no fígado para fazer o check-in. E aí se tiver tudo ok, aqueles nutrientes, então o sangue pode ser liberado, senão o fígado pega aquelas toxinas e destrói aquelas toxinas. Isso muitas vezes sobrecarrega o nosso fígado. Dependendo de como é a nossa alimentação, de como é o tipo de vida que a gente leva, por exemplo, se você for uma pessoa que bebe muito, bebida alcoólica que eu estou falando, você fatalmente vai estar sempre gerando um trabalho para o seu fígado, para que ele possa fazer a quebra daquele etanol, transformando em alguma substância que não seja danosa para você.
E isso faz com que o seu fígado fique totalmente sobrecarregado, podendo até causar uma doença chamada de esteatose hepática. Mas, enfim, de uma certa forma, ele precisa de um descanso de vez em quando. E a gente falou de vesícula biliar. Eu quero que você saiba desde agora, a vesícula biliar, ela não produz a bile. De novo, a vesícula biliar não produz a bile. A vesícula biliar, ela só armazena a bile. Quem produz a bile é o fígado. O fígado leva essa bile para a vesícula biliar, ele joga na vesícula biliar, essa vesícula fica cheia de bile e, quando necessário, a gente vai falar sobre isso, essa vesícula ela expele a bile junto da comida. E mais uma coisa interessante para comentar com vocês. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo, caramba, vomitei tanto que até vomitei a bile. Na real, é muito provável que esse vômito que essa pessoa teve, na verdade, não foi a bile, foi um suco gástrico muito concentrado. Porque para vomitar bile, o indivíduo precisa fazer com que o líquido que está no duodeno chegue até a boca. É um caminho muito longo, é um caminho que necessitaria de um peristaltismo reverso muito longo. Então é pouco provável que alguém esteja vomitando bile, a não ser que esteja com um problema muito grave mesmo. Beleza? Falando ainda de anatomia, vamos lá no slide. A gente tem aqui já a dentição dos animais, na verdade, dos animais onívoros. Nós, por exemplo, temos uma dentição exatamente como essa que você está vendo. Nossos dentes, eles são divididos em dentes para amassar, que são esses verdes aqui de trás. E, gente, verde, pelo amor de Deus, né? É só uma cor ilustrativa. Nosso dente, de preferência, é branco. Então, eles são dentes para amassar, para moer, como está aqui, ó, amassar ou moer. Os vermelhos são os pré-molares, são esses 4 que a gente está vendo aqui, 2 de cada lado. Esses já têm uma ponta um pouco mais aguda, então eles ajudam a triturar o alimento. Tá aqui, ó, para triturar. Os caninos, que são os azulzinhos aqui na sequência, olha só, que estão marcados, são 2 de cada lado que a gente tem, no caso 2 embaixo e 2 em cima, esses são para rasgar, beleza? São dentes que, quando comemos carne, por exemplo, eles são mais utilizados para rasgar as proteínas daquela carne, rasgar as fibras da carne. E por último, a gente tem os da frente, os incisivos, que são esses amarelinhos, que servem para cortar. Volta para mim. E aí, quando eu falo cortar, é como se você estivesse comendo, por exemplo, né, um pedaço de pão, sabe? Que está meio quente. Aí você vai de boquinha assim de frente e aí usa os 4 dentes aqui que você tem na frente para poder fazer somente a retirada daquele pedaço que você quer. A gente consegue ver muito isso nos animais, que não os humanos. Por exemplo, o cão. Se você dá um alimento para o cão que ele ainda não conhece qual é a textura do alimento, ele vai, exatamente como esse movimento que eu fiz, né? Ele vai de boca assim, ó, com cuidado e pega só com os dentes incisivos. E aí ele está fazendo isso para tentar cortar aquele alimento e levar para um canto onde ele esteja mais seguro. Agora, se ele já conhece, sabe que é uma carne, ele já leva direto para o canino dele e já começa de lado, puxando para rasgar a fibra da carne. Bom, o que eu quero dizer com isso, além de apresentar a dentição para vocês? Eu quero dizer que animais que são onívoros como nós, precisamos ter uma dentição que seja flexível, no sentido de ter várias possibilidades diferentes. Como nós nos alimentamos tanto de carne, quanto de vegetal, quanto de frutas, que também são vegetais, obviamente, mas de alimentos com texturas diferentes, nós precisamos dessa dentição diferenciada. Animais que são exclusivamente carnívoros, fatalmente terão, por conta da evolução, caninos maiores, mais agudos e mais proeminentes para fazer essa alimentação. Beleza? Vamos lá, então, direto aqui, ó, para mais um órgão. Por enquanto, eu não estou falando de digestão química, estou só apresentando anatomia para vocês, ok? Esse aqui é o estômago. Observe você que dentro do estômago a gente tem várias circunvoluções, que são essas voltinhas, olha só, que existem dentro do estômago. Isso é bom porque aumenta a superfície de contato do estômago com o alimento. Deixa eu escrever isso para você, porque cai no seu concurso também. Então, tá aqui, ó, aumenta a superfície de contato, com o alimento. Então, seu alimento acaba tendo um contato maior, ok?
com aquele estômago com a parede. São as dobras, né, que ele está marcando aqui pra gente. E aí tem os esfíncteres, olha só. Tem o esfíncter esofágico e o esfíncter pilórico. São dois músculos, um fica aqui e o outro se encontra exatamente aqui. Volta para mim rapidinho. Esses músculos são importantes porque eles garantem que o alimento não volte para sua boca e que o alimento não saia muito rápido para o seu duodeno. Quando a comida entra no estômago, o músculo, que é o esfíncter, o nome é isso, esfíncter, ele se abre e deixa o alimento passar. Aí ele se fecha e você não tem aquele vomitinho voltando. Sabe aquela coisa meio nojenta que volta na boca? Então, isso só acontece se tiver algum problema naquele esfíncter. Se estiver tendo algum peristaltismo reverso que jogue esse alimento para cima. Peristaltismo é o nome do movimento que empurra o alimento para baixo. Agora, na hora que ele está dentro do seu estômago, que o alimento está dentro do seu estômago, na parte de baixo tem aquele outro músculo, o esfíncter pilórico, que prende o alimento dentro do estômago. Dessa forma, o alimento fica mais tempo dentro do estômago, sofrendo com as enzimas digestivas, e aí a gente consegue uma digestão um pouco mais elaborada. Beleza? Então, sobre a anatomia do estômago, era só isso que eu queria comentar. Vamos para o slide. Que agora a gente já tem o intestino delgado e o intestino grosso. Essa partezinha mais fina de dentro, parece uma linguiça de churrasco, né? Olha aí que loucura. Então, esse é o intestino delgado, ou, como chamam algumas pessoas, intestino fino. Mas o certo é delgado, tá, gente? Não vai chamar de fino, não. E, do lado, a gente tem o marronzinho aí, o intestino grosso. Ok? Deixa eu só puxar mais uma seta aqui, porque tem um rabinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo esse rabinho pequenininho? Então, esse rabinho pequenininho é o apêndice. Vamos falar dele também. Deixa eu só mostrar para você onde é que ele fica. Do seu lado direito aí. Tranquilo? E aqui embaixo a gente já tem o final do tubo digestório. Estamos falando do ânus. Pode voltar para mim. Seguinte, o intestino delgado, ele lembra linguiça, né, como eu falei, porque linguiça é feita de intestino delgado. Então, vamos deixar claro aqui, botar alguns pingos nos is, tá bom? A linguiça que a gente come no churrasco de casa, no domingo e tudo mais, ela é feita de carne, ok, só que é uma carne que é colocada dentro da tripa do porco. É nojento, né? Você não sabia disso, então fique sabendo. Quem já sabia, tá tranquilo. Então, o cara pega ali aquela tripa vazia, limpa de preferência, e vai enchendo de carne. E aí depois ele amarra, faz aquelas voltinhas lá que você conhece, e aí a gente tem a linguiça pronta, propriamente dita. Então, realmente lembra a linguiça justamente por isso, que é feito de. Né? A linguiça é feita de intestino delgado. E aí, cara, o intestino grosso, você viu que tem um rabinho ali que é o apêndice. É no contato do intestino delgado com o intestino grosso, quando um se liga no outro, existe uma pequena proeminência de intestino grosso, que é um resquício de um órgão que antepassados nossos provavelmente tinham, chamado de ceco. C-E-C-O, ceco. Esse órgão, ele ainda existe em alguns animais que são os herbívoros, os animais que só comem vegetal. Nesses animais, dentro do ceco, que é muito maior que o nosso apêndice, não é só um rabinho pequenininho, existem várias bactérias que ajudam a digerir a celulose. Nós, como não somos herbívoros, já evoluímos no sentido de termos outro tipo de alimentação. Nós não temos esse órgão desenvolvido porque a seleção natural dessa forma, não selecionou o apêndice grande. Os animais mais bem adaptados até então, que são onívoros como nós, são aqueles que têm um apêndice curto. Isso é interessante porque a gente chega num assunto de evolução que é muito falado em vários concursos e é muito comentado até na sala de aula com os nossos alunos. É o seguinte... o apêndice, ele não está diminuindo, né? O pessoal tende a falar isso, o apêndice vai sumir. Assim como o dente do siso também, que você não viu lá na minha parte de anatomia, então cadê ele, né? O que acontece, gente, é que a seleção natural selecionou seres como nós, todos aqui, e nós temos o apêndice pequeno, temos o apêndice reduzido, ele é um órgão vestigial que a gente chama. Mas isso não quer dizer que daqui a alguns anos nós não teremos mais o apêndice. A ideia parece que sim, né? Porque se tinha antes um animal que tinha um apêndice grande, um ceco, né, grande, e agora tem um animal que tem apêndices apenas curtos e pequenos, a tendência é ir diminuindo. Isso só vai ser de fato selecionado, tô dando spoiler de evolução, se
houver alguma vantagem evolutiva para os animais que nascem sem apêndice, se eles nascem sem apêndice, até porque isso seria uma mutação que deveria acontecer. Então não dá para afirmar isso, a gente não pode marcar a opção que está lá dizendo no concurso que a tendência é o apêndice sumir, porque não é uma tendência. A gente só pode dizer isso se houver, de fato, uma pressão seletiva que atue sobre esse apêndice e faça ele ser selecionado negativamente. Tudo bem? Então, feito só mais uma dúvida, para que ele serve então? Só para inflamar? Não. O apêndice, no nosso caso, ele ainda guarda algumas bactérias que nos ajudam a defender o nosso intestino de possíveis invasores. Então, ele é como se fosse uma região que incuba bactérias de defesa. Mas se você já tirou o seu, relaxa. Existem outras regiões no intestino que também fazem a mesma coisa. Tranquilo? Bom, vamos lá para o slide. Na sequência, a gente tem aqui, para finalizar essa parte de anatomia, os órgãos anexos. Então, temos o fígado, que está aqui na sua direita, ele grandão, vermelho aqui, tá vendo? O ducto hepático, que é um ducto que leva a vesícula, que leva a bile para entrar na vesícula biliar. A vesícula biliar é essa partezinha daqui, que você está vendo, fica logo abaixo do fígado. O pâncreas, que está pintado de azul aqui para poder chamar a sua atenção, ele fica abaixo do estômago, próximo, muito próximo ao duodeno, que é esse tubo marrom que está passando do lado, e observe você que existe um canal em que o pâncreas se abre com o duodeno, assim como logo do lado o mesmo canal, quer dizer, a mesma confluência, a convergência de canal que vem direto da vesícula biliar. A bile, ela entra no duodeno por aqui. O suco pancreático, ele entra no duodeno por aqui também. Então, essa aqui é uma região muito importante que a gente vai falar daqui a pouco. E da sua esquerda, você tem as glândulas salivares, beleza? As sublinguais, que ficam embaixo da língua, submaxilares, ficam embaixo da sua maxila, e as parótidas, que ficam na parte de dentro da sua boca, aí perto da sua garganta, na entrada da sua garganta. Beleza? Pode voltar aqui para mim. Cada glândula dessa, salivar, ela vai ser responsável, né, por produzir uma certa quantidade de enzimas e de líquido que vai preencher sua boca durante a sua alimentação. E dessa forma você começa a digestão. Como todo bom dentista fala, né, diz assim, a alimentação ou a digestão começa na boca. E é na boca mesmo que ela começa. O que a gente vai fazer agora vai ser analisar todos os processos digestivos químicos que ocorrem desde a sua boca até a chegada do alimento para fora do seu corpo, saindo pelo ânus, beleza? Digestão começando na boca. A gente tem, tá dizendo aqui, ó, a digestão mecânica se iniciando aqui nesse local. Nós mamíferos, como a gente já falou, nós evoluímos e apresentamos dentes que são altamente importantes para a quebra do alimento. Alguns mamíferos não têm dente, tipo ornitorrinco. É um animal que, enfim, é bem curioso, né? A gente tem várias características específicas só dele, mas ele tenta resolver o problema dele de alguma forma. O ornitorrinco, por exemplo, engole alguns cascalhos, bota na boca para mastigar junto com os animais que ele come. E aí ele consegue resolver um pouco desse problema. A gente tem dente, graças a Deus, e a gente consegue fazer isso um pouco melhor, esse procedimento. Mas também começa a digestão química também na boca. E aí, vou pegar a minha coloração aqui, minha caneta azul, porque a gente já tem a primeira enzima envolvida. A primeira enzima é a amilase salivar. Eu vou escrever aqui embaixo de azul qual é a reação química que ela faz. A amilase salivar é uma enzima que ela é responsável por pegar o amido da sua alimentação e transformar esse amido em maltose. Maltose. Eu vou deixar escrito aqui embaixo a seguinte informação. A maltose é um disacarídeo. Disacarídeo. Deixa eu só apagar um Szinho aqui. Disacarídeo. Pode voltar aqui para mim. O que significa isso? Maltose, disacarídeo. A gente já viu isso lá na nossa aula de biologia molecular, lá no nosso primeiro bloco. O que acontece é o seguinte, os carboidratos, em geral, que a gente come, que existem na natureza disponíveis para a gente comer, eles se apresentam na forma de polissacarídeos, que são grandes moléculas cheias de monossacarídeos. E aí os monossacarídeos existem vários. Tem glicose, tem frutose, tem galactose,
tem a desoxirribose, tem a ribose, tem um monte de monossacarídeo. A glicose é a mais famosa, com certeza. Quando você come uma batata, que seja uma batata cozida, e você pega lá uma colherada daquela parte amarela do meio da batata e você come, aquilo que você está comendo é amido purinho. É uma região do vegetal, a batata é uma região do vegetal que armazena uma grandíssima quantidade de amido, produzido ao longo da fotossíntese daquele vegetal. E aí, na sua boca, você já tem logo de cara, quando a comida entra, uma enzima que pega o amido e quebra ele em moléculas menores. Quebra ele em maltose, que é uma molécula com 2 monossacarídeos, que é glicose mais glicose. Isso é muito bom porque a nossa alimentação ela é baseada praticamente inteira em carboidratos. Desde quando evoluímos, há 2,5, 6 milhões de anos atrás até agora, todos os nossos antepassados, eles eram animais que comiam muito carboidratos. Eles eram coletores, animais que pegavam frutas, que pegavam tubérculos, enfim. Só depois que a gente começou a comer mais proteína, quando a gente começou a dominar o fogo. Enfim, então durante esse período todo e até hoje, batata, arroz, cenoura, esses são os principais alimentos que nos dão e que nos garantem energia. Por isso que nós temos logo na boca enzimas que digerem carboidratos para que nós possamos absorver o máximo de energia possível. Mas entenda o seguinte, eu preciso chegar em micromoléculas. Eu preciso pegar o amido e quebrar ele em monossacarídeos. O que eu acabei de fazer no slide para você não foi isso, por 2 motivos. O primeiro motivo é químico. A amilase salivar é uma enzima que só quebra glicose em maltose. Ela não consegue quebrar a maltose e separar em glicose mais glicose. Não consegue. E o segundo motivo é o tempo de permanência da comida na boca. Nós comemos muito rápido. Não digo nem o homem moderno, não. Até o homem primitivo, até os primeiros hominídeos. Eles engoliam muito rápido o alimento. Então, dessa forma, não tem um tempo suficiente para que aquela enzima fique trabalhando e atuando. Na real, essa enzima só vai mesmo iniciar o processo de digestão e uma substância chamada de mucina, que é um carboidrato que a gente produz na boca, ela vai ajudar a comida a descer, deslizando pelo seu esôfago, ajudando a deglutição. Beleza? Então vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu só deixar aqui a minha seta indicando que a amilase salivar, olha aqui onde é que ela vai atuar, ela vai quebrar o amido em maltose. Beleza? E a outra substância que eu citei na minha explicação foi a mucina, uma substância, uma glicoproteína, que vai ser responsável por ajudar a deglutição, a você engolir melhor o alimento sem machucar a sua garganta. Ok? Continua no slide comigo, porque aqui a gente já vai falar exatamente dessa tal de deglutição. Na hora que você engole o alimento, na hora que você deglute esse alimento, ele vai precisar não cair na sua traqueia. Essa parte que eu estou pintando no meu desenho é a traqueia do indivíduo. Por aqui passa seu ar. Quando você respira, você estando de boca fechada, que seja, o ar segue o caminho de passar pelo nariz, olha só, descer pela orofaringe, nasofaringe e chegar, quer dizer, naso, depois orofaringe e chegar ali naquela traqueia. O ar faz essa seta que você está vendo. E aí, sem problema nenhum. Feitosa, será que o ar pode vir para trás pelo esôfago? Pode. Mas o esôfago normalmente está fechadinho, está colabado. Quando você come, esse esôfago ele vai ficar aberto por causa do peso do alimento. Deixa eu apagar minha seta de ar, deixa eu deixar ali só marcada a traqueia. Vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um roxo bem forte, para mostrar para você que esse aqui ó, é o alimento que está entrando na sua boca. O alimento, quando entra na sua boca, ele vai passar pela boca e ele vai empurrar essa válvulazinha aqui, ó. Tá vendo ali uma válvula chamada de epiglote. Essa, tá aqui, ó, o nome dela, epiglote. Essa válvula, ela, por causa do peso do alimento, ela desce. E olha só, quando ela desce, tô pintando ela aqui, ó, a epiglote aqui, ó. Tá vendo? O alimento, ele vai ser deslocado para o lado de trás dos seus 2 tubos. O tubo que você respira, ele vai continuar ali, ó, de boa, tranquilo. Mas observe que o alimento está bloqueando a entrada do ar. Se você estiver respirando nesse momento, na hora, esse ar não consegue entrar na sua traqueia. Mas o alimento, deixa eu pegar aqui minha caneta roxa, olha só, ele está descendo e vai em direção ao tubo de trás. Beleza? Pode voltar aqui para mim. Então, 2 conclusões que a gente chega nesse momento.
Primeiro, não dá para comer e respirar ao mesmo tempo. Se você fizer isso, você possivelmente vai se engasgar. Pode acontecer de alguma parte do seu alimento cair na sua traqueia, ou simplesmente de você não conseguir descer o alimento perfeitamente pelo esôfago. E a segunda conclusão que a gente chega em relação a isso: existe um controle perfeito do que entra dentro de você. Do que entra dentro foi ótimo, mas do que entra em você. Quando é uma substância pesada, ela vai fechar a glote. Quando não é uma substância pesada, a glote fica aberta, ela dá a volta e entra na sua traqueia. Beleza? Muito bom. Vamos direto para o próximo slide. Aqui a gente já tem uma amostra de como é que funciona esse tal de peristaltismo. Observe que esse tubo que você está vendo é o esôfago, o que está no meio é o alimento, e aqui é uma sequência, tá, de imagens. O seu alimento ele está mais alto, depois ele vai para mais embaixo, depois ele vai mais para baixo ainda, por conta do movimento involuntário. Deixa eu escrever aqui, você não precisa se preocupar em ficar mexendo o seu esôfago para a sua comida descer. Volta para mim. Quando você come, você mastiga, você engole, o resto o seu corpo faz sozinho. O seu esôfago vai balançando, mexendo, fazendo uma onda e vai empurrando esse alimento para baixo. Não há necessidade de você ficar preocupado contraindo esse esôfago. Na real, todos os órgãos musculares internos do sistema digestório, eles têm músculos lisos na sua composição, eles são involuntários. Vamos lá para o slide, porque aí a gente já chega no estômago. O estômago, ele tem como principal função fazer uma digestão química, uma digestão que é através de uma enzima chamada de pepsina, tudo bem? Deixa eu fazer aqui com a minha caneta azul, que eu fiz azul lá em cima também, ó, a pepsina, beleza? Como é que funciona esse processo que acontece no estômago? Bom, primeiro, o alimento ele vai chegar ao estômago ainda um pouco grande, porque ele veio lá da boca e você não triturou muito bem. Na hora que esse alimento chega no estômago, ele toca nas paredes internas do estômago. Quando ele toca na parede interna do estômago, existe a produção de um hormônio pelas próprias células estomacais. Esse hormônio se chama gastrina. A gastrina é um hormônio e cai no sangue, como qualquer bom hormônio. Só que as células-alvo da gastrina são as próprias células estomacais. E a gastrina estimula essas células estomacais a produzirem um ácido, chamado de ácido clorídrico, ou HCl. Então, esse ácido clorídrico é jogado dentro do próprio estômago. Só que, assim, ácido clorídrico é um ácido forte, é um ácido que pode machucar as paredes internas do estômago. Por isso, nós temos uma proteção interna no estômago, uma certa quantidade de muco que fica em volta da parede interna do estômago e que não deixa esse ácido clorídrico destruir o próprio estômago. E esse muco é importante ser mantido dessa forma para não permitir que o estômago corroa de dentro para fora, beleza? Bom, mas para que tem esse ácido clorídrico, Feitosa? Não entendi. É porque a enzima que o estômago produz, ela é chamada de pepsinogênio. Ué, não era pepsina? Não, pepsinogênio. O pepsinogênio é uma enzima inativada que fica dentro do estômago. Deixa eu só deixar escrito para você que o roxinho que eu botei ali no meu desenho é o alimento, tá bom? Então, o roxinho é o alimento. O pepsinogênio é uma enzima inativa. O pepsinogênio, ele precisa ficar ativado, ele precisa se transformar em pepsina para que aconteça a digestão química dentro do estômago. Quem faz a ativação desse pepsinogênio é o ácido clorídrico, que é liberado. Dá uma olhada aí no desenho, olha para mim. Seguinte, quando a comida chega no estômago, já tem lá uma certa quantidade de pepsinogênio. Outra certa quantidade vai ser produzida por causa do alimento chegando no estômago. Mas vai ter também a produção de ácido clorídrico via gastrina, como você acabou de ver. Esse ácido clorídrico, ele vai estimular, vai modificar a estrutura do pepsinogênio, até porque ele é um ácido, e vai fazer com que aquele pepsinogênio se transforme em pepsina. A pepsina é uma enzima ativa que vai trabalhar. Mas vai trabalhar como? Ela vai quebrar as proteínas daquele bolo alimentar, daquele alimento que acabou de chegar.
como ela é uma protease, como ela é uma enzima que quebra proteínas, ela é uma enzima que precisa de muito cuidado durante o seu metabolismo, durante a sua atuação, porque nós somos feitos de proteína, o seu estômago é feito de proteína. Se ela tivesse descontrolada, ativada o tempo inteiro, ela poderia corroer o seu estômago e estragar até aquele muco que a gente viu lá. Então é necessário que tenha esse controle, esse ajuste fino da presença do ácido clorídrico para que o pepsinogênio vire pepsina e só então a gente tem o processo de digestão de proteínas. Só que aí tem uma novela que eu preciso contar para vocês. As proteínas, elas são grandes, complexas, com muitos aminoácidos. Elas não conseguem ser digeridas diretamente logo aqui no estômago. A pepsina, ela pega proteínas grandes e ela quebra em proteínas menores, que a gente vai chamar de oligopeptídeos ou peptonas, tanto faz. Mas eu quero que você saiba que a gente não terá aminoácidos já disponíveis nesse local, nesse momento. Aminoácidos a gente só vai ter na última parte da digestão. Beleza? Vou escrever isso para vocês. Olha no slide. Vamos lá. Então aqui, olha, dentro do estômago haverá proteínas que vieram do seu alimento, do seu bolo alimentar. Deixa eu escrever aqui proteínas, tudo bem? Que serão quebradas, que serão transformadas, deixa eu fazer uma setinha menor aqui, em proteínas menores, que eu vou chamar de peptonas, beleza? E quem vai fazer isso, olha aí minha seta azul, marcando quem faz esse procedimento, é a pepsina. A pepsina é a enzima ativa do estômago, que foi ativada graças à presença do ácido clorídrico, do HCl, que ali se encontra. Beleza? Quando acontece essa digestão, quando termina essa digestão, a gente tem a formação do quimo. Pode voltar aqui para mim. O que é o quimo, Feitosa? O quimo é o nome do alimento depois que ele já tem a proteína totalmente sendo quebrada. Quer dizer, totalmente não. Iniciando sua quebra. Agora ele não é mais um bolo, sabe? Não é uma coisa mais sólida. Já virou uma pasta semissólida, esbranquiçada, inclusive, dentro do seu estômago. Tranquilo? Bom, agora começa a parte mais complexa. Porque quando o alimento sai do estômago e vai para o duodeno, ele precisa, nesse comecinho de intestino delgado, ser completamente digerido. O nosso sistema digestório é muito brasileiro, deixa tudo para a última hora. Ele poderia ter quebrado em várias outras partes, né? Mas não, deixou para os últimos 15, 20 centímetros de intestino, que é o começo do intestino, quebrar todas as macromoléculas que eu citei no começo da aula. Quebrar carboidrato por inteiro, quebrar proteína, que já começou, mas por inteiro, quebrar os ácidos nucleicos, enfim, vai ser uma loucura agora no duodeno. Então vamos devagar, porque tem muito nome, e eu vou colocando aqui o nome das enzimas e a reação química que elas fazem, ok? Vamos para o slide. Olha só, no duodeno, começa daqui de cima do slide. No duodeno, que é esse pedacinho de intestino que eu estou marcando de vermelho no seu slide aí, na sua tela, né? No duodeno, a gente vai ter a chegada de dois sucos super importantes. Tem o suco pancreático, que olha, pelo nome você já sabe de onde ele vem, e tem o suco entérico, que também está escrito aqui como suco intestinal, porque entérico é do intestino. Então, suco pancreático ou suco entérico, ou suco intestinal. Em cada suco desse, existirá, ou chegará, melhor dizendo, algumas enzimas super importantes. A primeira enzima se chama tripsinogênio, que é uma enzima inativa. E quando fica ativa, vira esse que eu circulei aí, a tripsina. Vai ter também a quimiotripsina, ok? Que está aqui, ó, sendo circulada. Essas duas enzimas que eu acabei de circular são enzimas que metabolizam proteínas. Eu vou escrevendo aqui do lado quais são as substâncias que elas metabolizam, tá? A amilase pancreática é uma outra enzima. E eu pergunto para você aí, o que você acha que a amilase quebra? Se você pensou em amido, ok. Ué, Feitosa, mas já não tinha amilase salivar? Sim, essa daqui é uma enzima redundante para continuar a quebra que não aconteceu na boca. Temos a lipase pancreática. O que você acha que a lipase pancreática quebra? Justamente, quebra lipídios. Os nomes são bem fáceis para a gente saber. A nuclease vai quebrar ácidos nucleicos, vai quebrar DNA e vai quebrar RNA. Você vai ter que saber quais são as micromoléculas de cada uma dessas azuis que eu estou escrevendo o nome na direita. E bicarbonato de sódio, ou íons bicarbonato, que é o HCO3-,
Esse daqui, pode voltar para mim, ele vai ser importante para neutralizar o pH do quimo. Quando o quimo sai do estômago e chega no duodeno, ele chega muito ácido. Ele precisa ser neutralizado porque todas essas enzimas que eu circulei para vocês, elas trabalham em pH 8, ou seja, um pH que é básico. No estômago que eu já passei, a pepsina, ela é uma enzima ácida que trabalha em pH 2. Então a gente ainda tem que se preocupar com o pH do ambiente, do local. Isso pode cair na sua prova. Feitosa na boca, você não falou. Na boca, o pH é em torno de 7, ou seja, neutro. Na real, ele é levemente básico, mas na sua prova vai estar escrito neutro e você vai marcar essa opção como correta. Tudo bem? Vamos de novo para o slide, porque a gente tem aqui, ó, peptidases. São enzimas do suco do próprio intestino. Da onde sai esse suco, gente? Da própria parede do intestino, que eu estou pintando de azul aqui. Ela produz esse suco com essas enzimas. E as carboidrases, que são enzimas que quebram aqueles disacarídeos de carboidrato que a gente tinha, beleza? Ué, e a bile? Você não falou. Ah, tá aqui, ó. A bile é um outro líquido que é liberado pela vesícula biliar e que dentro dela existem sais biliares. Pode voltar aqui para mim. O que são e para que servem os sais biliares? Minha avó não tem vesícula, ela vai morrer? Não, calma. A vesícula biliar, quando ela libera esse suco, a bile, ela tem como principal e única função emulsificar gorduras. Sabe quando você tem uma panela suja de gordura na sua casa, uma frigideira, por exemplo, e você precisa lavar essa frigideira? Antes de você sair jogando água, normalmente você pega um detergente e joga um pouquinho em cima. E aí esse detergente, ele vai meio que dissolver a gordura, né? Então, tem nome para isso, tem verbo para isso, chama emulsificar. Esse detergente vai emulsificar a gordura. Vai quebrar aquela gordura sem alterar a sua composição química, é quase que uma reação mecânica, uma reação física, em que ele vai separar aquelas moléculas e deixar elas com uma maior superfície de contato. E aí, quando você passar água, o detergente que está ligado na gordura, ele também consegue se ligar na água. Aí ele vai sendo arrastado e vai sendo levado embora junto com a gordura. Por isso que às vezes você já tira 90, 50, 95% da quantidade de gordura da frigideira só usando um detergente. No nosso organismo, a gordura que você come, ela estimula o duodeno a produzir um hormônio chamado colecistocinina, ou CCK. Esse hormônio, ele é liberado no sangue, atua na vesícula biliar e faz a vesícula se contrair, jogando bile para dentro do duodeno. Essa bile vai emulsificar a gordura, tipo detergente, o que vai aumentar a superfície de contato dessa gordura com a lipase pancreática. Aí sim, ajudando na digestão da gordura da lipase, do lipídio. Então, não marque opção na sua prova que diga que a bile digere gordura, a bile emulsifica gordura. Ok? Depois que acaba tudo isso, que tem toda essa digestão, a gente chega, o alimento, na verdade, ele se transforma em quilo. Ele era bolo alimentar, ele virou quimo, agora ele virou quilo. Ele já é um líquido praticamente altamente nutritivo e que agora vai descer pelo duodeno, chegando no jejum no ilho, que é a última parte do intestino delgado. E o que acontece no jejum no ilho? Olha para o slide. O que acontece no jejum no ilho é a absorção dos nutrientes. Já que você conseguiu digerir tudo que era necessário, né, bem brasileiro no final, agora é a hora de absorver tudo isso. Observe que existem grandes dobras circulares no jejum no ilho. Isso aumenta muito a superfície de contato daquele intestino com o alimento. Além disso, existem as vilosidades, que são essas pequenas voltinhas que a gente está vendo, olha só, que a parede do intestino dá. Tá vendo? E se você olhar mais de perto ainda, eu vou puxar aqui uma seta lá pro outro lado, aí você tem a microvilosidade, cara. Cada célulazinha, que não dá para ver naquele outro desenho ali que eu mostrei, ela tem vilosidades também. Então, volta aqui para mim.
Existem microvilosidades em cada célula. As células organizadas se organizam em vilosidades, que são esses vai e vens da membrana, da parede, e a parede inteira ela tem aquelas grandes dobras. Ou seja, o seu intestino delgado, que tem aí em torno de 12, 13 metros de comprimento, que é muita coisa, graças a essas micro e macrovilosidades, ele tem uma superfície de contato muito maior do que 12, 13 metros. Você tem um universo dentro de você. E isso é uma curiosidade interessante porque o nosso intestino, graças a esse imenso tamanho que ele tem, ele demanda muita energia do nosso organismo. Mais do que a metade da energia, 25% da energia do nosso organismo que a gente produz é consumida, né, necessária para fazer o intestino funcionar. Ele é um órgão que hoje em dia até alguns médicos chamam de segundo cérebro, justamente porque eles produzem neurotransmissores que te deixam até satisfeitos, felizes e tudo mais, e demandam uma grande quantidade de energia. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso intestino. Bom, mas o que ele faz? O que é essa absorção que ele está fazendo? Olha aqui no slide. Essas vilosidades que você viu, todas elas convergem em vasos sanguíneos que eu estou pintando aqui, ó. Esse aqui é azulzinho, tá vendo? Eu estou marcando, ele já está azul, mas eu estou pintando de azul também. Então, esse azulzinho que está aqui e os vermelhos também são os vasos ou os ramos arteriais. Quando você come alguma coisa, eu vou pegar aqui uma caneta roxa. O seu alimento está passando aqui em cima. O seu alimento, olha só, ele está passando aqui nessas dobras do intestino. Essa região, que é o buraco onde a comida passa, ela é chamada de luz intestinal. Na real, esse é um nome que a gente usa para vários tipos de órgão. Tipo, no estômago, o buraco que tem dentro do estômago é chamado de luz estomacal, por onde a comida passa. Então, o alimento que está passando na luz intestinal, ele vai passar por essas vilosidades e, se ele for uma micromolécula, olha a seta que eu estou marcando, indo para essa seta vermelha aqui, ele será transportado através da membrana e cairá direto nesse vaso sanguíneo. Beleza? Ele vai cair direto nesse vaso sanguíneo. Vai vir para cá. Beleza? Show de bola, pode voltar para mim. Uma informação para quem é um pouco mais curioso em relação a essas características específicas. O sangue que chega no intestino, ele é um sangue arterial. É um sangue que está vindo do pulmão cheio de oxigênio. Ele deixa o oxigênio, ok? E, teoricamente, ele pega o gás carbônico daquelas células. Mas, quando ele pega o gás carbônico, ele também pega o alimento. Então, existe uma pequena confusão que algumas pessoas podem fazer. O sangue que sai do intestino é um sangue venoso, mas é um sangue que está rico em nutrientes do tipo glicose, do tipo aminoácido, etc. Beleza? Então, só deixando isso bem claro. Vamos voltar para o slide. Na hora que esse sangue ele vai em direção ao seu caminho, que vai passar pelo fígado, aquela alfândega do corpo, etc., como eu falei, existem algumas diferenças dependendo do tipo de micromolécula que a gente está falando. Quando você come carboidrato e você faz monossacarídeos, né, ou quando você come proteína e você faz aminoácidos, esses alimentos passarão para os capilares sanguíneos, como a gente viu. Passarão para o fígado, como eu falei. Serão levados pela veia cava inferior, que transporta sangue venoso, até o coração. E aí continua o caminho dele. Agora, tem uma diferença. Se você come gordura, os ácidos graxos e o glicerol que você comeu, eles têm uma certa dificuldade, sobretudo os ácidos graxos, de se solubilizar em água. Eles são apolares. Não podem passar pelo sangue, porque se passar pelo sangue, eu só vou marcar o sangue aqui. Se eles vierem para cá, ó, para os capilares sanguíneos, nós teremos problema porque essa gordura vai fazer bolhas de gordura dentro do seu vaso sanguíneo. Então, a gordura, quando é quebrada, vamos botar aqui uma bolinha laranja representando essa gordura, uma bolinha amarela. Essa gordura não vai para aquele lado de lá. Ela vai ter que entrar nesse vaso sanguíneo. Sanguíneo não, nesse vaso que eu estou marcando aqui, mostrando de verde para você. Esse vaso, ele se chama capilar linfático ou vaso linfático. Depois, somente é que eles vão passar para o coração e para o sistema circulatório. Volta aqui para mim. A gordura que você come, ela é recebida pelos vasos linfáticos que existem, como você viu, embaixo das vilosidades. Esse é um sistema paralelo ao sistema circulatório que levará essa gordura até a subclávia, que é uma veia que nós temos embaixo da clavícula.
E lá ele vai desembocar essa gordura no sangue, mas já misturado com proteínas que ajudam a transportar gordura dentro dos seus vasos sanguíneos, que são chamadas de colesterol. Primeiro os quilomicrons trabalham, depois os colesteróis trabalham, transportando essa gordura. Então o colesterol é importante para transportar gordura dentro dos nossos vasos sanguíneos. Para finalizar nossa aula de agora, de hoje, de sistema digestório, vamos para o slide da formação das fezes. Olha só, formação das fezes, vou colocar aqui, teremos elas terminando esse processo justamente ao chegar no intestino grosso. Quando as fezes, ou melhor, quando o alimento que você já absorveu passa do intestino delgado e vai para o intestino grosso, nós teremos uma intensa absorção de água e sais minerais. Então agora, aquele alimento que estava meio molhado, aquela coisa meio nojenta, vai começar a perder água, porque você reabsorve água, acompanha a seta azul, a água sai de dentro do seu intestino e vai para o seu vaso sanguíneo, para os seus vasos que estão passando em volta dele. Feitosa, que vaso que não está desenhado aí? Tudo bem, eu desenho para você, cara, calma. Olha só, tem um monte de vasos sanguíneos que estão circulando em volta desse tubo digestório. Então, estou botando aqui alguns, olha só aí. Tem muitos vasos, inclusive, existe um órgão que fica em volta do sistema digestório, que seria nessa região amarela que eu estou pintando aqui para você, que é chamado de mesentério, um órgão novo que foi descoberto, ou pelo menos catalogado como órgão há 2 anos ou 1 ano mais ou menos. Se você não sabe sobre ele, veja a nossa aula que gravamos falando sobre atualidades biológicas, eu e o professor Daniel Reis. Bom, então, teremos uma grande absorção de água, ok? E sais minerais. Aí, cara, o alimento que era meio líquido começa a ficar duro, começa a ficar grosso. Volta para mim. Nesse momento, você vai ter aquelas bolas de cocô sendo formadas dentro de você. Bolo fecal, é esse o nome que a gente usa. Esse bolo fecal, ele tem que ter facilidade para passar no seu intestino grosso, para que ele possa sair sem te machucar ou sem fazer você gastar muita energia para isso. Se você tem uma boa alimentação, você tem um cocô perfeito. Sim, existe o cocô perfeito. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é em formato de linguiça, vai vendo, meio amarronzado com cor de tijolo, beleza? E com uma textura não muito dura, ainda um pouco flexível. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Existe cocô perfeito. E isso mostra que você tem uma boa digestão, se você tiver com esse assim, né? E que mostra que você está se alimentando de forma correta. Se você não tem esse cocô perfeito, existem algumas soluções que você pode fazer e trazer para sua vida. Por exemplo, ingerir mais fibras, comer mais vegetais fibrosos, tipo os folhosos, espinafre, couve, alface. Dessa forma, essas fibras, elas vão formar uma treliça, uma malha, que ao passar pelo seu tubo digestório, fará com que uma certa quantidade de água ainda fique junto desse bolo fecal, deixando ele menos rígido. Se você tem fezes gordurosas, né? Tem até um nome específico para isso. Como é que era, meu Deus? Enfim, não vou lembrar agora. Se você tem, na medicina, né? Se você tem fezes gordurosas, você deve diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade também de fibras, que isso vai ajudar a limpar um pouco o seu intestino grosso por dentro. Ok? Dessa forma, a gente tem, então, a formação de fezes e a finalização do nosso ou da nossa digestão. Beleza? Queridos, foi muito bom estar com vocês aqui. Continue com a gente. As próximas aulas nós teremos outros sistemas e, na sequência, se não me engano, é sistema respiratório. Então, até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.